Olá, muito boa noite para você. Começa agora mais uma edição do programa Sala Debate. Esta noite vamos falar sobre a atuação do Brasil no cenário internacional. O que diz, em tese, a política externa brasileira? Qual é o balanço que podemos fazer dos últimos 20 anos? Em meio a momentos de espionagem, em meio a momentos de fuga de senador boliviano para o país, nós temos aí muito mais a se falar sobre a atuação brasileira no cenário internacional. O papel do Brasil nas discussões sobre meio ambiente, o papel do Brasil na liderança de pesquisas na área de saúde, sobretudo pesquisas sobre a AIDS, a atuação do Brasil frente a seus colegas do Hemisfério Sul, a cooperação técnica de infraestrutura nas nações como como São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Angola. Vamos falar também sobre a atuação do Brasil nos BRICS, tendo aí Rússia, Índia e África do Sul, a atuação desse país frente a um grupo tão importante. E tudo que se quer agora é entender melhor qual é o posicionamento do Estado brasileiro frente a algumas crises na área de direitos humanos, comércio exterior e política. Para isso, eu conto com a sua participação. Entre agora no twitter.com/canalfutura, participe com perguntas, envie comentários, acesse também o facebook.com, pergunte aos nossos convidados qual é a sua opinião sobre o que o Brasil deveria dar mais atenção no cenário internacional. Para este debate, eu recebo aqui no estúdio o Ricardo Saintenfus, ele que é doutor em Relações Internacionais pela Universidade de Genebra e também professor titular da Universidade Federal de Santa Maria. Conosco, Paulo Afonso Velasco, professor de Relações Internacionais do UPERJ, Universidade Cândido Mendes. E ainda participarão desse debate o Paulo Roberto de Almeida, ele que é diplomata e professor de Economia e Política, e também Feliciano de Sá Guimarães, professor do Instituto de Relações Internacionais da USP. Então, para começar os trabalhos, vamos ver agora uma reportagem que traz uma síntese de algumas ações do Brasil no exterior nos últimos anos. Pode rodar. Essas são imagens da série Guiné-Bissau, A Reconstrução, do ano de 2011, uma parceria entre o Canal Futura e a Agência Brasileira de Cooperação. As reportagens mostram como o Brasil atua junto a este país africano devastado por conflitos civis no final dos anos 90. Nesta outra série de 2012, em São Tomé e Príncipe, a luta do país para combater problemas nas áreas de saúde e educação. Estes são dois exemplos de como o Brasil atua em programas de cooperação internacional de ajuda humanitária. No Caribe, as relações entre Brasil e Haiti estão mais próximas desde 2004, quando as Forças Armadas do Brasil passaram a integrar a missão das Nações Unidas para estabilizar o país. Em outros aspectos, a política externa também implica em tomar partido em situações diversas, como no caso do impeachment do ex-presidente paraguaio Fernando Lugo em 2012. Argumentando que houve um golpe de Estado, Brasil, Argentina e Uruguai suspenderam o Paraguai do Mercosul, o que levantou muitas críticas. Um caso recente que gerou constrangimento à presidente Dilma e provocou a demissão do ex-ministro Antônio Patriota foi a fuga do senador boliviano Roger Pinto Molina. Condenado pela justiça boliviana, o senador, que vivia asilado na Embaixada Brasileira, foi trazido para o Brasil sem o salvo-conduto que deveria ter sido concedido pelo governo boliviano. Muito bem. Paulo, Ricardo, muito boa noite. Obrigado pela presença no debate de hoje. Prazer. Prazer é nosso em recebê-los. Que balanço nós podemos fazer nesse sentido de olhar para a linha do tempo a atuação do Brasil no cenário exterior nos últimos 20 anos? Quer dizer, na década de 80, na década de 90, nós tínhamos ali um esforço nacional para conseguir estabilidade econômica num primeiro momento, para depois conseguir pleitear participação em outros fóruns tão importantes mundo afora. A estabilidade veio com o Plano Real, a gente conseguiu ali trazer a economia mais para o controle da nação e a atuação do Brasil cresceu. Foi satisfatória? Estamos onde deveríamos estar ou ainda falta avançar em determinados aspectos? Paulo, muito boa noite para você. Boa noite. Acho que percebemos claramente aí um Brasil mais ambicioso na cena internacional, né? A partir do momento que a democracia é reconquistada no país, né? Que a estabilidade econômica é também conquistada nos anos 90, o Brasil assume uma posição muito mais ambiciosa na cena internacional, né? Deixa de lado a simples ideia de autonomia, né? Uma autonomia muito pela distância, pelo distanciamento, né? E assume a ideia de uma autonomia pela participação, né? Passou a ser interesse do Brasil, deixar de ser um mero espectador da cena internacional, para passar a ser um ator, se possível, protagônico. Isso começa já em meados da década de 90, no governo FHC, né, e na verdade temos uma continuidade desse processo no governo Lula. O Brasil assume, de fato, responsabilidades crescentes no âmbito internacional,
internacional, que nunca tivemos, né, até mesmo em agendas que não são muito tradicionais na nossa política externa, por exemplo, a agenda de segurança. Vocês citaram muito bem aí o caso do Haiti. O Brasil há 10 anos, vai fazer 10 anos no ano que vem, né, exerce o comando militar da missão da ONU no Haiti. Então é um Brasil que de fato tem presença, tem uma maior densidade internacional. Não acredito que esteja onde quer estar, né? O Brasil quer mais do que isso. Mas claro que o tempo é curto, é um tempo pequeno, mas hoje em dia o Brasil não tem mais como ser ignorado na cena internacional. Quando pensamos aí nos grandes países periféricos, nos países emergentes, chamem como quiserem, os países intermediários, o Brasil está entre eles. E tem desenvolvido algumas iniciativas no sentido de consolidar a sua presença internacional e ampliar inclusive a legitimidade de suas demandas. O Brasil sozinho, por exemplo, demandando uma reforma do Conselho, tem um peso muito menor do que um Brasil demandando isso ao lado, por exemplo, da Índia, da África do Sul. Então, a ideia de uma legitimidade ampliada também na esfera internacional, isso é muito positivo. Ricardo, onde o Brasil, na sua opinião, se destacou mais? A gente tem aí os BRICS, um grupo formado justamente por Brasil, Rússia, Índia e África do Sul. Temos o G20, temos a atuação, quero que depois você fale também sobre a sua trajetória no Haiti, morou 3 anos por lá, a atuação do Brasil num estado como o estado haitiano. Onde foi, dentro da política externa do Brasil, em que o país conseguiu maiores avanços no seu ponto de vista? Muito boa noite. Boa noite. Eu creio que, sobretudo, o contraste com o passado. O Brasil pode ser considerado, até a década de 70, 80, como um país satisfeito com o sistema internacional. A partir do momento que nós equilibramos as contas internas, que nós voltamos à democracia e que nós conseguimos aprovar um plano de estabilidade econômica, há condições objetivas para dar um passo além e deixar de ser esse país na defensiva que sempre foi. O Brasil sempre foi muito mais um freio do que um acelerador das mudanças do sistema internacional. Nós nunca participamos, por exemplo, de movimentos não alinhados, nós não participamos dos grandes movimentos de contestação da ordem econômica internacional. E a partir do momento que nós temos estabilidade interna e democracia, há essa possibilidade de contestar, mas contestar à margem do sistema e não a essência do sistema. Eu quero dizer que o Brasil, fazendo as modificações que fez em sua política externa, é um Brasil que acredita na reforma do sistema e não na sua revolução ou na sua mudança radical. O Brasil se propõe a estar mais ativo dentro do sistema, mas não mudar o sistema. Isso é bom? Não sou eu que devo julgar. Eu creio que o sistema que existe é um sistema que prioriza os interesses dos vencedores da Segunda Guerra Mundial. E, portanto, é um sistema desequilibrado, um sistema injusto, um sistema que não condiz mais com o tempo que nós vivemos no início do século XXI. Eu creio que é um sistema capenga, que é um sistema que deveria ser arejado, não somente com reformas, as pequenas reformas propostas pelo Brasil, por exemplo, na área do Fundo Monetário Internacional, que o Brasil quer ter um maior peso, com um maior número de votos, a mini-reforma no Conselho de Segurança, que o Brasil não somente pretende a reforma, mas pretende ingressar no Conselho de Segurança, com um detalhe muito importante, sem o poder de veto, ou seja, os 5 detentores do poder de veto continuarão detendo este poder que foi conseguido nos campos de batalha da Segunda Guerra Mundial. Eu creio que são reformas menores, importantes, que o Brasil pretende, no sistema internacional. No entanto, há mudanças profundas que o Brasil auxiliou a sua operacionalização. Falasse dos BRICS, das relações com os países do Sul, nas várias áreas. A Agência Brasileira, e foi mencionado agora, a ABC, Agência Brasileira de Cooperação Internacional, que é uma espécie de extrapontant, que é uma espécie de complemento marginal da política externa brasileira, tem hoje uma centralidade fundamental na operacionalização da política externa sul-sul do Brasil e deveria ter ainda mais. As relações com os países do Sul, eu penso dos BRICS, mas penso também na China, na África do Sul, na Índia, nas diferentes áreas de tecnologia, de meio ambiente, de saúde, mas também com os países mais marginais, nos países
problemas nos países. Que precisam de um apoio também no âmbito do seu próprio desenvolvimento. Que nós temos o exemplo com a Guiné-Bissau, por razões óbvias, não? De língua, de cultura, mas que nós temos também com o Haiti. Países da comunidade de língua portuguesa. Isso, a CPLP. E eu creio que aí o Brasil tem feito um trabalho que é pouco conhecido pela opinião pública brasileira, mas que é muito prezado, muito querido, muito admirado pelas populações que recebem justamente os resultados desse trabalho nos países do Sul. Paulo. O modo como o Brasil lida com o desenvolvimento passa por uma mudança significativa, né? Se olharmos para os anos 60 e 70, o Brasil mantinha uma posição meramente demandante, meio que pedindo ajuda. Somos países pobres, somos terceiro mundo, o Brasil se vangloriava da condição de terceiro mundo, precisamos de ajuda, afinal de contas vocês, países centrais, são responsáveis pela nossa situação de subdesenvolvimento. Hoje é diferente, né? Dada inclusive essa situação econômica mais estável, as condições materiais de que o Brasil dispõe, o Brasil passa a assumir uma postura muito ativa na promoção do desenvolvimento. Eu abandono, de alguma forma, aquela postura acusatória em relação ao Norte. Já não responsabilizo o Norte, até porque o cenário internacional não é mais aquele cenário de ruptura Norte-Sul, de embate Norte-Sul, e o Brasil toma para si muitas das responsabilidades que ele exigia do Norte. O combate à fome, à miséria. Assume um papel de protagonista. Quando o presidente Lula assume a presidência em 2003, pouco tempo depois ele lança aquela cruzada internacional contra a fome e a miséria no mundo. Ação global contra a fome e a pobreza. Existe no âmbito do IBAS, que foi citado, o Fundo IBAS de combate à fome e à pobreza. Então o Brasil atuando, inclusive oferecendo o que ele tem de melhor. A reportagem foi muito feliz, dando os exemplos da Embrapa, da Fiocruz, ambas sediadas na África já, a Embrapa em Gana, em Accra, a Fiocruz em Moçambique, o Brasil em loco, além do Senai também, em loco nos países africanos, tentando oferecer o que ele tem de melhor, a sua expertise em favor do desenvolvimento. Vamos chamar um terceiro convidado agora para participar desse programa pela internet. Eu vou conversar com Paulo Roberto de Almeida, ele que é diplomata e professor de Economia Política, para trazer também mais informações sobre a atuação do Brasil no cenário internacional. Paulo Roberto, muito boa noite para o senhor, obrigado pela participação no Sala Debate de hoje. Gostaria de saber do senhor, que também leciona em Universidade Americana sobre o Brasil, o que o senhor procura passar para o público americano sobre o Estado brasileiro. Muito boa noite, professor. Boa noite, é um prazer estar com vocês nessa noite. Bem, eu estou aqui há 6 meses ainda, comecei há pouco com contatos com as universidades americanas. Na semana passada dei uma palestra sobre o Brasil na Universidade de Yale, em New Haven, e tenho contatos em várias outras universidades. Agora estou numa viagem de férias pelos Estados Unidos, atravessando o país de costa a costa. Estou atualmente em Kansas City, no coração dos Estados Unidos, no estado de Missouri, indo para a Califórnia. Mas a semana passada pude justamente abordar com americanos e estudantes brasileiros de Yale os diferentes aspectos políticos e econômicos do Brasil. A minha perspectiva é muito realista. Nós temos uma boa presença internacional pela diplomacia, pela projeção econômica, pelo crescimento, pelas alianças que foram feitas, seja ao nível Sul-Sul, seja com parcerias estratégicas no próprio Norte, mas eu vejo que os principais problemas para uma projeção continuada e ampliada do Brasil se situam no próprio Brasil. Nós temos impedimentos básicos em termos de crescimento, em termos de prosperidade, de distribuição de renda, de crescimento mais dinâmico do que estamos tendo. Eu vejo que a nossa agenda é muito mais interna, ou seja, de reformas internas, seja no plano puramente democrático, mas seja basicamente no plano econômico, de crescimento, de desenvolvimento, para que o Brasil figure numa posição de relevo no plano internacional. Quando se fala nos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança, quando se fala na divisão Norte-Sul, ou no privilégio que detêm as potências mais avançadas, se esquece que elas estão lá não por uma delegação dos outros, mas porque elas se impuseram no sistema internacional pelo fato do seu crescimento, do seu poderio militar, tecnológico, em conhecimento, mas sobretudo em intercâmbios econômicos, em comércio, investimentos, know-how, tecnologia, e é isso que faz com que um país possa figurar no primeiro plano da política internacional, ou seja, para mim, o Brasil ainda tem que fazer muitas reformas internas, se qualificar internamente para ser um país mais presente no sistema internacional. Professor Paulo Roberto, vou pedir para o senhor continuar na internet. Nós temos aqui agora uma pergunta do Ricardo para o senhor. Não, eu simplesmente quero fazer uma observação. Paulo Roberto, saúdo, amigo de longa data. Não concordo dizendo que os 5 membros permanentes estão lá por mérito próprio. São os 5 vencedores da Segunda Guerra Mundial. Não está a Alemanha, não está o Japão,
não está a Índia, são países muito importantes, o Japão e a Alemanha, sem sombra de dúvidas. O dia que ingressarão no Conselho de Segurança, nós teremos o verdadeiro epílogo da Segunda Guerra Mundial. Enquanto essa reforma não for feita e acolher os vencidos da Segunda Guerra Mundial, e não estão única e exclusivamente no Conselho de Segurança por ser vencidos e não por falta de condições econômicas, tecnológicas e de inserção internacional. Essa reforma, professor Paulo Roberto, é viável do ponto de vista prático a médio prazo? Quer dizer, no intervalo daqui a 10 anos, 15 anos, esse posicionamento que o professor Ricardo trouxe é algo palpável na visão do senhor, não? Eu voltaria um pouco mais atrás. O professor Ricardo Sertempus disse que eles foram vencidos na Segunda Guerra e que hoje são grandes potências econômicas. É verdade, plenamente. Japão, Alemanha. Agora, não devemos esquecer que no período de entreguerra foram potências fascistas que derrubaram a ordem internacional por posturas militaristas, agressivas, expansionistas, de guerra, ocupação e dominação. Foram vencidos e, por sorte nossa, porque se eles tivessem ganho, nós talvez não estivéssemos aqui debatendo livremente. Não é? Eram ditaduras fascistas, isso precisa ficar muito claro. Os países que venceram, com exceção da União Soviética, foram países que procuravam defender uma ordem internacional aberta aos intercâmbios. Ou seja, nós hoje temos potências que foram fascistas no passado, foram, digamos, perturbadoras da ordem internacional, que se integraram na ordem internacional. A própria Rússia, que era um país contestador, uma potência contestadora da ordem internacional, se integrou de forma muito relativa a essa ordem internacional feita na interdependência dos mercados capitalistas. O Brasil deve se integrar mais nessa ordem para que ele tenha projeção. O problema dos países em desenvolvimento não é que eles tenham sido explorados e dominados absolutamente, também é verdade. O fato é que eles participam muito pouco das estruturas internacionais de intercâmbio, de produção de tecnologia, de comércio, de investimentos, de abertura aos intercâmbios livres. Nesse sentido, professor, permita-me interrompê-lo para trazer também a opinião do Velasco aqui nesse debate dessa noite. Nesse sentido, Velasco, a atuação do Brasil, citada pelo professor Paulo Roberto, no cenário internacional, no âmbito da troca de conhecimento, na produção de tecnologia, isso economicamente é um dificultador para o Brasil ter mais credibilidade em alguns fóruns? Isso é uma limitação em termos de poder, de capacidade de poder. Né? Quando a gente pensa nas capabilities de um país, né, não temos que pensar só na dimensão militar, né, que o Brasil não tem também, né, mas na própria produção de tecnologia. Quer dizer, o número de patentes que o Brasil produz por ano é ínfima, em comparação, inclusive, a alguns países emergentes também. Né? O caso da Índia, por exemplo, o Brasil está muito aquém. Isso realmente joga contra o país. Mas, voltando à pergunta sobre o Conselho de Segurança, acho que a questão fundamental aí é a falta de sintonia entre os estados que já estão no Conselho de Segurança. Uma questão latente que tem que ser considerada é a questão do Japão. Os Estados Unidos querem o Japão como membro permanente do Conselho de Segurança, já se manifestaram nesse sentido várias vezes, e o Japão é uma figura intolerável para a China. A China não admite, em hipótese alguma, a entrada do Japão como permanente. Quer dizer, na medida em que os dois permanentes, China e Estados Unidos, não concordarem, a reforma não acontece. Uma reforma do Conselho ela só é possível com a anuência de todos os membros permanentes, porque existe uma emenda à Carta da ONU. Então, quer dizer, é uma questão que vai muito além do Brasil, na verdade. O Brasil tem suas credenciais, o Brasil tem uma posição internacional que revela uma credibilidade, uma legitimidade. Somos membros originários da ONU. O professor Ricardo muito bem lembrou, a Alemanha não é membro originário, só entrou na década de 70 na ONU. O Japão só entrou na década de 50. O Brasil está lá desde o primeiro dia da Conferência de São Francisco. O Brasil tem uma atuação histórica. É o país, ao lado do Japão, que mais vezes foi membro rotativo do Conselho de Segurança. Isso é extraordinário. O Brasil cumpriu 10 mandatos no Conselho. Quer dizer, conhece a fundo a dinâmica do Conselho. Então, credenciais nós temos, mas é uma questão que vai muito além da vontade do Brasil. Lembrando para você que está em casa, facebook.com, twitter.com, participe do programa. Temos algumas perguntas chegando aqui no segundo bloco. Vamos trazer mais questionamentos do público para você. Paulo Roberto de Almeida, mudando um pouco de assunto, da água para o vinho, vamos falar de questões mais recentes também, independente do Conselho de Segurança, a vaga do Brasil pleiteada nesse fórum. O senhor que está aí nos Estados Unidos, relacionado ao caso do Edward Snowden, que repercussão teve, no ponto de vista do senhor, no contato com as pessoas, com os americanos, essa situação frente ao público americano? O público americano tomou partido dessa situação, nem tomou conhecimento, independentemente da relação entre o presidente Barack Obama e a presidente Dilma. Como é que essa situação ecoou no âmbito americano, se é que teve algum eco mais preponderante? O público americano ainda não tomou conhecimento da suspensão da visita da presidente Dilma ao Brasil, aos Estados Unidos, quero dizer. Ele acompanha a realidade internacional muito de longe. O grande público americano está
preocupado com as questões atuais de emprego, de crescimento, de renda, etc. As questões internacionais lhe interessam apenas pelo lado mais preocupante, ou seja, terrorismo e grandes ameaças. O Edward Snowden é considerado como um herói por alguns, defensores das liberdades civis, e como um traidor por outros, ou seja, há uma divisão muito nítida nesse país entre os apoiadores e os opositores de gestos, não apenas do Edward Snowden, mas do caporal Manning, antes disso, com os Wikileaks. Agora, é preciso ficar muito claro que essa questão da espionagem eletrônica não é dirigida contra o Brasil. E o Brasil é um ator talvez menor. Os Estados Unidos espionam o mundo inteiro. O Quai d'Orsay, ou seja, a diplomacia francesa, foi espionada. Os governos de todos os países são espionados, ou seja, não há nenhuma exclusividade do Brasil nesse jogo de espionagem. Apenas ao fato de haver um jornalista correspondente do The Guardian no Rio de Janeiro, que recebeu materiais do Edward Snowden, então isso coloca o Brasil em evidência para o Brasil. Para o resto do mundo, todos estão debatendo isso, Alemanha, França, Inglaterra, e todos são espionados, ou seja, não há algo exclusivo ao Brasil, portanto a repercussão aqui no que concerne ao Brasil foi mínima. Agora, o senhor também acompanha, professor, um novo índice para quantificar o progresso social de países. O que um índice como esse pode trazer de benefício nas relações do Brasil no cenário internacional? Bem, nos dá uma posição razoável, mas vejamos, é um índice limitado, com 50 países, o Brasil está em 18º lugar. Existem diferentes indicadores sociais, econômicos, tecnológicos, de liberdades, que classificam os países, não é? Geralmente, nos rankings internacionais, sobretudo aqueles mais relevantes, econômicos e de educação, o Brasil, infelizmente, se situa nos últimos lugares, ou em posições não muito satisfatórias para o nosso amor próprio. Nesse índice feito em cooperação com o economista Michael Porter, o Brasil aparece numa posição razoável, mas eu, mais uma vez, chamo a atenção, são poucos os países que dispõem de dados, indicadores fiáveis que possam ser comparados. No universo de 50 países, o Brasil aparece no primeiro terço, isso é muito bom para nós. Mas nós também aparecemos no primeiro terço em indicadores como o de desenvolvimento humano, ou seja, o Brasil é um país de desenvolvimento médio, de renda relativamente elevada em relação a outros países em desenvolvimento. Mas, mais uma vez, eu volto a frisar, os nossos problemas são internos. Não se trata de classificar o Brasil por rankings em diferentes indicadores, com diferentes critérios metodológicos. Se trata de fazer com que a nossa população tenha um nível de vida satisfatório, que o crescimento seja palpável. Nos últimos anos, o Brasil tem crescido a taxas muito reduzidas. Cresceu mais na época do Lula por causa da demanda chinesa, hoje está crescendo a 2% ao ano. 2% ao ano, descontando o crescimento demográfico, é 0,5% de crescimento da renda. É muito pouco. É muito pouco. Isso significa que a renda vai dobrar em 3 gerações, em 70 anos apenas. Paulo Roberto de Almeida, diplomata e professor de Economia Política, muito obrigado pela sua participação no Sala Debate de hoje. Até uma próxima oportunidade. Até mais. Ricardo, vamos falar um pouquinho, virando aqui também no nosso leque de assuntos, temos ainda um pouco de tempo antes de passar o bloco, falar um pouco da sua trajetória no Haiti. O senhor morou 3 anos lá, assim como o Velasco falou, ano que vem completa-se 10 anos da atuação do Brasil nesse país. Repercutiu e funcionou da maneira como se propõe, como foi proposta no início? Eu fui a primeira vez ao Haiti em 93, fiquei muito impressionado, pensava chegar simplesmente no Caribe e cheguei num país extraordinariamente complexo. Disso resultou um pequeno livro, Haiti, a Soberania dos Ditadores, que eu publiquei em 94. Depois me afastei durante 10 anos do Haiti. Fui surpreendido em abril de 2004, quando o Brasil, por uma série de circunstâncias pessoais, internas, políticas e internacionais, decidiu aceitar o convite primeiro do Jacques Chirac, depois do George Bush e depois do Kofi Annan, para comandar o braço militar da missão de estabilização das Nações Unidas no Haiti. A partir daquele momento, eu fui várias vezes ao Haiti, por solicitação do então ministro Celso Amorim, acompanhar certos momentos importantes. Até que, em fins de 2008, eu me mudei para o Haiti e fui ser o representante da Organização dos Estados Americanos no Haiti. No dia 9 de janeiro de 2010, depois de um ano no Haiti, eu vi
vim ao Rio Grande do Sul de férias e escapei, evidentemente, 2 dias depois, 3 dias depois, houve o terrível terremoto que ceifou mais de 300 mil vidas, mais de 300 mil feridos, 1,5 milhão de desabrigados. E eu voltei 2 dias depois para o Haiti e vi que não somente esta hecatombe havia mudado o rosto de uma cidade que era desorganizada, mas transformou-se numa cidade mártir. Porto Príncipe. Porto Príncipe e a região metropolitana de Porto Príncipe, mas também havia mudado não somente a natureza do desafio da cooperação internacional e a natureza da nossa presença, Brasil e latino-americana no Haiti. E foi uma experiência, como todos podem bem imaginar, profissional, humana, política, espiritual, única. Raras vezes alguém tem a oportunidade de viver esse tipo de catástrofe, mas ao mesmo tempo me trouxe algumas certezas. A primeira delas é que nós temos que reavaliar a nossa presença, não militar, mas a nossa presença em termos de cooperação com o Haiti. O Haiti é conhecido como sendo o país, o cemitério dos projetos. Não existe, e eu quero ser bem claro com relação a isso, não existe nenhum programa com cooperação internacional feito no Haiti que, uma vez deixado nas mãos dos haitianos, tenha sobrevivido. Isso é sinal de que só uma política assistencialista é eficaz numa situação como essa? Não. Vou deixar a pergunta, mas vou deixar a resposta para o próximo bloco. Vamos pensar um pouquinho sobre a relação do Brasil com o Haiti, que o Sala Debate volta em pouco mais de 1 minuto. Continue enviando perguntas, faça como o Marco, como a Alexandra, que estão participando aqui pelo Facebook, pelo Twitter, que no próximo bloco traremos mais respostas a vocês e também mais informações sobre a atuação do Brasil no Haiti. Até já!